que é o batismo? Um símbolo? Um ritual? Uma tradição eclesiástica? Hoje, muitas igrejas tratam o batismo como uma cerimônia social, uma espécie de festa religiosa que marca a decisão de alguém. Outras o transformaram num rito mágico, quase supersticioso, no qual a água realiza algo independentemente da fé. Mas a Confissão de Fé de Westminster e a tradição reformada nos ensina que o batismo é algo muito mais sério, profundo e sagrado. É um sacramento instituído por Cristo. É um selo da aliança da graça. É o rito de entrada na igreja visível. E hoje vamos entender por que ele não pode ser desprezado, nem transformado num teatro emocional. A confissão começa de forma direta e bíblica. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, ordenado por Jesus Cristo. Isso não é invenção de concílio, não é tradição medieval, não é prática judaica reciclada. Cristo, o Rei da Igreja, ordenou que os discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. E o batismo, segundo a confissão, serve a múltiplos propósitos espirituais. Sinal e selo da aliança da graça, sinal do enxertamento em Cristo, sinal da regeneração, sinal da remissão de pecados, sinal da consagração a Deus para uma nova vida. Ou seja, o batismo é uma marca visível de realidades espirituais profundas. O batismo não é só um sinal pessoal, ele é também um ato eclesiástico e público. Ele marca a entrada do batizado na igreja visível. Como diz 1 Coríntios 12:13, fomos todos batizados em um só Espírito, formando um corpo. Quem não é batizado não está formalmente na igreja visível. Isso não significa que não possa ser salvo. A confissão reconhece isso. Mas significa que vive em desobediência, fora da estrutura visível do reino. Batismo não é uma escolha, é um mandamento de Cristo. Aqui está um dos principais pontos que separam a teologia reformada do romanismo. O batismo não salva por si mesmo. A água não possui poder místico. Não há eficácia automática. A confissão ensina que a eficácia do batismo vem do Espírito Santo e que sua aplicação é espiritual e soberana, segundo a vontade de Deus. Embora seja grande pecado desprezar o batismo, a graça e a salvação não estão tão inseparavelmente ligadas a ele que ninguém possa ser salvo sem ele. Exemplo, o ladrão na cruz. Ele não foi batizado, mas foi salvo, porque a fé salva. Mas atenção, o fato de Deus salvar alguns sem o batismo não significa que podemos negligenciar ou desprezar esse sacramento. Fazê-lo é pecado. Muitos batistas afirmam que o batismo é um símbolo da morte e sepultamento com Cristo. Eles citam Romanos 6, 3 e 4 como a base de sua doutrina de imersão. Mas essa é uma leitura parcial e reducionista. O Novo Testamento, como explica a confissão, apresenta o batismo como sinal de purificação. Hebreus 9, 10 e 13 fala de diversos batismos, como aspersões com água e sangue. Marcos 7, 4 diz que copos e utensílios eram batizados. Atos 22, 16 diz: levanta-te e lava os teus pecados, batizando-te. A água é símbolo de limpeza, não de enterro. Se o batismo fosse essencialmente um sepultamento simbólico, o elemento natural não seria água, seria terra. Agora entramos na parte mais controversa, o batismo de crianças. A confissão afirma com firmeza: devem ser batizados os infantes, filhos de pais crentes, ainda que apenas um deles o seja. Isso não é tradição, não é pragmatismo, é teologia bíblica da aliança. No Antigo Testamento, os filhos dos crentes recebiam o sinal da aliança, a circuncisão. Esse sinal não foi abolido, foi transformado. A circuncisão foi substituída pelo batismo, Colossenses 2, 11 e 12. A Igreja do Novo Testamento é a mesma oliveira, com a mesma raiz, na qual os gentios foram enxertados, Romanos 11. Negar o batismo às crianças é romper com o padrão bíblico da aliança.
Não há rebatismo. A confissão declara: o batismo deve ser administrado apenas uma vez. Rebatizar é pecado. É negar que Deus cumpriu sua promessa. É desprezar a obra da igreja visível. É insinuar que o batismo anterior foi inútil, o que é rebelião contra Deus. Se você foi batizado na infância, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por um ministro legítimo, você está batizado. Refazer o rito para ter certeza é duvidar da fidelidade de Deus e idolatrar a experiência emocional. Outro ponto essencial: o batismo deve ser explicado. A água não comunica a graça automaticamente. A fé é o canal pelo qual a graça é recebida. E a fé depende da compreensão. Por isso, sacramentos e palavra não se separam. A ceia sem pregação é superstição. O batismo sem ensino é feitiçaria. Roma diz que a intenção do sacerdote define o sacramento. O reformado diz que a palavra define o sacramento, e a fé do crente o recebe. O batismo é um sacramento santo. É um selo visível da aliança da graça. É um sinal de purificação, regeneração, remissão, consagração. Não salva automaticamente, mas desprezá-lo é pecado. Não é um teatro humano, é uma instituição divina. Deve ser feito com água, deve ser feito uma só vez. Deve ser dado aos filhos da aliança. Deve ser recebido com fé e entendimento. Deve ser respeitado como uma ordenança do rei. Se este vídeo te ajudou a entender o verdadeiro significado do batismo, compartilhe. Muitos estão sendo enganados por teologias superficiais e práticas antibíblicas. Inscreva-se no canal e continue com a série sobre a Confissão de Fé de Westminster. Cristo instituiu, a palavra explica e o Espírito aplica.